A paz do Senhor, meus queridos irmãos, de volta às nossas aulas, História da Igreja Cristã, e nós estamos agora na aula de número 3. Nesta aula, nós vamos ver, em primeiro lugar e primordialmente, como Deus preparou o mundo para que essa história da Igreja Cristã ela iniciasse, para que essa história tivesse continuidade, a história, o Evangelho de Cristo, ele tivesse essa propagação. E a gente vai ver preliminarmente vamos obter informações sobre esse pano de fundo histórico que é importantíssimo para entendermos a história e o desenvolvimento da igreja. Amém? Eu queria ler preliminarmente Gálatas capítulo 4, versículo 4, que nos traz o seguinte texto: vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Gálatas capítulo 4, versículo de número 5. Eu queria trazer hoje esse pano de fundo histórico e vamos avançar aí na história da igreja cristã, ok? A gente vai ter aí, meus amados irmãos, Deus preparando o mundo para a vinda do Messias, mas não só para a vinda do Messias, mas preparando o mundo para que a igreja tivesse meios de se expandir e a mensagem do evangelho ser propagada a toda criatura, todo mundo conhecido daquela época. Então, o que é que a gente vai ter aí? A gente vai ter contribuição dos judeus, nós vamos ter a contribuição dos gregos e nós vamos ter também aí a contribuição dos romanos, para que a gente tivesse aí esse pano de fundo histórico e fosse possível o que a igreja faria depois que Jesus, assunto aos céus, entregou o bastão para o seu povo para anunciar as boas novas do Evangelho, tá certo? Em primeiro lugar, nós vamos ver a contribuição dos judeus, para que a igreja, essa mensagem do evangelho, ela pudesse ser propagada. A gente conhece a história dos judeus, e eu queria trazer muito rapidamente. A gente sabe que esse povo sai de Canaã, ele sai do Egito e vai até Canaã. Em Canaã, quando morre o último patriarca, Josué, inicia-se o período que nós chamamos período dos juízes, um período que vai de 300 a 350 anos, e ele inicia-se com o primeiro juiz, Otiniel, e ele se encerra com o ministério do profeta Samuel, o último dos juízes. Inicia-se aí o período do Reino Unido, onde o primeiro rei foi Saul, e depois Davi, e depois Salomão. Vindo Roboão, filho de Salomão, ele não geriu a política dentro do Estado unificado de Israel, dentro do Reino unificado de Israel, e o reino foi dividido em 2 reinos. O Reino do Norte, cuja capital era Samaria, e ficou governado por Jeroboão I, e o Reino do Sul, cuja capital era Jerusalém, governado por Roboão, filho de Salomão. Seguiu assim os reinos divididos até o ano de 722, quando o Reino do Norte, o Reino de Samaria, cai debaixo das mãos de Sargão II, rei da Assíria. Esse povo, parte é destruído, é morto a fio de espada, humilhado, e parte é deportado e miscigenado com outros povos.
O Reino do Sul, o Reino de Judá, ele continua até o ano 586, quando ele cai sobre a mão de Nabucodonosor, o rei dos caldeus, rei da Babilônia, né? Os judeus, eles ficam 70 anos no cativeiro e ali a gente vai ver algumas contribuições que vão ajudar a igreja no seu processo de desenvolvimento. Nesse período, né, que vai desde... havia uma esperança messiânica, porque Davi já profetizava sobre isso, outros profetas até anteriores, mas ela vai crescendo com o ministério do profeta Isaías, mas ao cair sob domínio estrangeiro, essa consciência, essa esperança messiânica dos judeus, ela aumenta, ela vai aumentando. E porque aquele povo oprimido e dominado por outros povos, por estrangeiros, se via encurralado, endividado pelos pesados impostos e querendo a sua autoindependência, e anelava e esperava por um Messias. Essa esperança messiânica, ela vai servir de pano de fundo para a história da igreja, porque uma vez espalhados por esta diáspora, os judeus vai levar consigo essa ideia, essa esperança messiânica, e outros povos vai ter também contato com ela. A outra coisa que vai acontecer é que no cativeiro, os judeus, eles vão criar todo um sistema ético, né? Ele vai trazer à tona todo um sistema ético baseado nos 10 mandamentos e nas leis de Moisés que estão escritos lá na Torá. Esse povo no cativeiro vai aprender a adorar apenas ao Senhor, nosso Deus, e esse povo vai largar o politeísmo de uma vez por todas, e através do ministério de Esdras, pós-cativeiro, essa lei vai ser resgatada e todo um sistema ético vai ser impregnado na cabeça desses judeus e propagado para os povos de outras nações. É aí que vai ser construída a ideia na cabeça dos homens, é a ideia de pecado e de expiação do pecado. Então, a primeira contribuição que nós temos dos judeus é essa esperança messiânica. A segunda, essa criação de um sistema ético. A terceira, contribuição do povo judeu é o Antigo Testamento, a chamada Tanakh. A Tanakh é um acrônimo, são as primeiras letras de Torá, Nevim e Ketuvim. E, na verdade, a Torá é a lei, os Nevim são os profetas, os Ketuvim são os escritos. E essa Tanakh é exatamente a Bíblia, o Antigo Testamento da nossa Bíblia, como nós conhecemos hoje, dividido entre lei, profetas e escritos, ok? Uma quarta contribuição dos judeus para esse pano de fundo histórico é exatamente a origem das sinagogas. Destruído o templo pelas mãos de Nabucodonosor, no ano 586 a.C., esses judeus foram dispersos e, não havendo templo para a adoração e para o ensino da palavra, foram criados centros de reuniões. Esses
centros de reuniões, a essas assembleias, o Antigo Testamento denomina de Carral. Carral era o termo utilizado para todas as reuniões, assembleias. E essas assembleias, essas reuniões para aprender a palavra durante o cativeiro e pós-cativeiro eram feitas em casas. E quando a Bíblia, e daqui a pouco a gente vai falar sobre ela, o Antigo Testamento, ele é traduzido para a língua grega. Quando ele é traduzido para a língua grega, a gente vai falar mais um pouco daqui a pouco, esses centros, ele foi dado o nome, a palavra grega, sunagogue, ou sinagoga, né, como nós transliteramos atualmente. Então, nas sinagogas, apareceu a figura do mestre, do rabino judaico, esse que lia e explicava as leis, que trazia os escritos, mas também as tradições orais eram passadas de geração em geração. Então, as contribuições dos judeus, nós podemos assim sintetizar: a esperança messiânica, esse sistema ético que traz a ideia de pecado e expiação de pecado, o Antigo Testamento, a consolidação desse cânon da Bíblia hebraica, e também o aparecimento das sinagogas, ou lugar de adoração, ou do lugar de reunião, que logo depois isso vai ser trazido para a cultura cristã e vai ser originada a igreja enquanto espaço físico, como nós conhecemos até hoje. Contribuição dos gregos. A contribuição dos gregos, ela foi uma contribuição considerada. Nós sabemos que depois que Nabucodonosor, né, ele perde ou melhor, depois que cai o Império Babilônico, depois que ocorre a queda do Império Babilônico pelas mãos dos medos e dos persas, a gente vai ver aí aquele período em que a gente pós-exílico, onde o povo de Israel esteve sob o domínio daquela nação. No ano 331, Dário, ele é derrotado pelo jovem Alexandre o Grande, o macedônio, filho de Filipe da Macedônia, que consegue unificar todo mundo de então em um só império. Em 10 anos, Alexandre o Grande sai da Grécia, cruza o Helesponto, conquista o norte de Israel e a Babilônia, conquista até a Índia ali, e ele para as suas conquistas no rio Ganges, na Índia, e ele sai conquistando todo aquele mundo conhecido até a África, até o Egito. E esse homem, após 10 anos, ele morre no ano 323, sem deixar um herdeiro no trono. O seu reino é dividido por 6 dos seus generais. 2 deles, Ptolomeu e Seleuco, são os que mais têm importância para o nosso estudo, porque os Ptolomeus, eles ficam com a parte do Egito e os Seleucidas ficam com a parte do Egito e da Palestina e de Israel, e os Seleucidas, eles ficam com a parte da Babilônia e do norte de Israel. Isso vai acontecer no ano 321 e dessa forma segue-se essa divisão até o ano 198 a.C.
Nesse período, o primeiro monarca, né, e era o general Ptolomeu Sóter, ele vai construir em Alexandria, no Egito, uma gigantesca biblioteca. E quando da sua morte, o seu filho Ptolomeu, chamado e conhecido como Filadelfo, ele continua essa construção, né? Essa coleção de livros naquela grande biblioteca, que a sua época já tinha mais de 250 mil livros. Ele vai pedir ao sacerdote Eleazar que traduza o Antigo Testamento para a língua grega. E aí eu vou falar a primeira grande contribuição dos gregos para a plenitude dos tempos. Os gregos, por onde passavam, ele disseminava a língua grega e também a cultura grega, de modo que aquela época todo o Império Grego, que era praticamente todo mundo conhecido de então, falava tranquilamente o grego, como na Idade Média se falava o latim, como hoje nós temos o inglês difuso em todas as nações, né? Então, essa contribuição ela vai ser importante, porque com uma só língua, a divulgação do evangelho ela seria facilitada. E é por isso que a gente vai ter todo o Novo Testamento, praticamente todo, né? Todo o Novo Testamento escrito na língua grega, porque essa língua era amplamente falada por todos os homens daquela época. Não o grego clássico, mas o grego chamado grego comum, grego koiné. Era um grego mais popular e divulgado entre os povos daquela época. Isso facilitou a comunicação, a propagação do evangelho e a leitura dos escritos neotestamentários pela comunidade cristã lá nos primórdios de sua origem, lá nos primórdios de sua origem, certo? Voltando aqui para a contribuição dos Ptolomeus, né? Esse Ptolomeu Filadelfo, ele queria que de todos os livros tivesse um exemplar na língua, no vernáculo grego. E aí ele pede a Eleazar, o sumo sacerdote de então, que traduzisse a Tanakh, né? O Antigo Testamento, como nós conhecemos, para a língua grega. E isso foi um trabalho que 70 anciãos fizeram, né? Fizeram esse trabalho, e a esse trabalho nós conhecemos como a versão Septuaginta. Isso é importante porque é essa versão da Bíblia que vai ser utilizada pela igreja cristã para a propagação do evangelho. Olha, e é bom que você tenha essa noção. A Septuaginta não foi recebida pela igreja como canônica, mas ela foi utilizada, a linguagem da Septuaginta, para a propagação do evangelho, e isso aí aconteceu lá pelo século II antes de Cristo. No ano 167, os Seleucidas, no ano 198, os Seleucidas vencem os Ptolomeus e tomam conta da região da Palestina. No ano 167, Antíoco Epifanes, ele invade Jerusalém, mata 440 mil judeus, rasga todos os exemplares da Torá,
edita uma lei onde qualquer homem que fosse circuncidado ou tivesse um exemplar da Torá, ele fosse morto, proíbe os sacrifícios, adentra o templo, constrói um altar sobre o altar do Senhor, a Zeus, profana esse altar, oferecendo como sacrifício um porco, e profana todo o templo, pegando sangue de porco e aspergindo sobre as coisas sagradas do templo. Levanta-se Matatias, que era filho de um ancestral chamado Azamon, e por isso daí o nome Matatias ou Asmoneu, por conta da família ser conhecida como Asmoniana. E a gente vai ter esse homem se rebelando contra essa imposição de Antíoco Epifanes. Ele é morto logo em seguida, e o seu filho Judas, chamado de Macabeu, Macabeu quer dizer martelador, porque na luta, na guerra, esse homem usava um martelo, e onde ele batia, ele matava muitos, e por isso chamado de Macabeu, de Judas Macabeu, dando origem a esse período e a essa revolta que nós chamamos de revolta macabeia, revolta dos macabeus. Foi um período em que Israel esteve independente de domínio estrangeiro até o ano 63 antes de Cristo, quando, convidado por João Hircano II, Pompeu entra em Jerusalém, domina Jerusalém e estabelece ali o domínio romano sobre a região da Palestina. Contribuição dos gregos, a língua unificada e a divulgação das ideias da cultura grega para todos os povos. Vem os romanos do ano 63, e aí a gente vai ver que quando daquele lapso de tempo entre Malaquias e Cristo, a gente vai ver agora a Palestina sob domínio romano, E o que é que a gente vai ter aí, meus amados? A gente vai ter a grande contribuição, uma das grandes contribuições dos romanos é exatamente a construção de estradas. Os romanos, eles construíram, a partir de Roma, do Marco Zero de Roma, para todas as províncias conquistadas, estradas muito bem construídas, estradas bem edificadas. E eu lendo o manual dos tempos bíblicos, a gente vai ver que essas estradas, elas eram muito bem construídas. Elas eram construídas, eles colocavam uma camada de areia fofa, depois colocava cimento, depois colocava pedras que eram socadas nesse cimento. Eles ainda colocavam ainda uma camada de pedras finas com cimento, e depois era colocado lajotas em cima. E essas estradas que eram praticamente um asfalto, eram estradas construídas de pedra, essas estradas tinham uma resistência tão grande que até hoje ainda existem estradas que foram construídas lá atrás pelos romanos, que datam do ano 300 antes de Cristo, e existem até hoje. Essas estradas tinham canaletas.
A gente vai pausar este vídeo agora e nós vamos continuar daqui a pouco trazendo essa contribuição dos romanos para que nós chegássemos até a plenitude dos tempos. Até daqui a pouco. Espera aí, aguarda um pouquinho. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.